Boa noite, irmãos. A Valéria falou que ela quer a participação de todos vocês, né? Aí eu também quero a participação de todos vocês essa noite, né? Agora eu estou impressionada com uma coisa, eu até comentei ali com a Geise. Hoje o culto é de qual ministério? Da mulher. Não que eles não deveriam estar aqui, eles deveriam estar aqui. Mas eu quero saber por que vocês não estão aqui no culto dos adolescentes. Vocês são muito engraçadinhos, né? No dos adolescentes, vocês não estão aqui. Aí no das mulheres, vocês estão aqui, né? Também. Vem mais pra frente, gente. Ó, tem mais pra frente, pode vir mais pra frente. Pra gente conversar. Hoje as meninas que faltaram mais, né? Hoje tem mais meninos aí, né? Deixa eu perguntar de vocês aqui. Eu acho que isso daqui todo mundo já passou. Eu não estou bagunçando com o Adrio, não, tá? Não estou bagunçando com o Adrio. Mas vocês já ficaram com as mãos atadas? Não estou bagunçando contigo, Adrio. É sério. Vocês já se sentiram com as mãos atadas? Já? Com o quê? Compartilhei comigo. Que situações? Adrian, esse daí não vale, tá? Esse daí não vale. Tipo assim, não sei o que eu faço da situação. Não sabe o que faz, né, Valéria? E tu, Penha? Não consegue resolver. Mais alguém? Já se sentiu de mãos atadas? Cara, vocês estão muito confiantes. Vocês fazem prova assim, de boa. Nunca sentiu com medo de fazer prova? Sério, Miguel? Esse Miguel tá muito amostradinho. Tá muito amostradinho. Ninguém mais? Se já se sentiu de mãos atadas por não conseguir resolver um problema? Já, né? Eu acho que na vida no geral, todos nós temos situações que a gente fica de mãos atadas. Seja na doença, seja no financeiro, no trabalho. Quem está com saúde, está com saúde. No trabalho, no casamento, com os filhos, na escola. Tem... né? Às vezes você se sente inseguro em relação à segurança mesmo. Contar rapidinho aqui para vocês. Quando eu vinha da faculdade, o Júlio sempre fazia o esforço de me buscar, né? Por quê? Porque o nosso ônibus, ele para bem aqui pertinho, né, Miguel? De casa, né? Bem pertinho, a parada é do lado de casa. Aí você anda aquele longo percurso, né? E aí eu não vou contar quem é o nome do santo, mas o santo é daqui. Um dia o Júlio estava jogando futebol, aí eu falei assim, quer saber, o Júlio, se eu for esperar o Júlio chegar aqui, nesse dia eu não tive aula e eu não tinha mais como falar com ele, aí eu falei assim, eu vou de ônibus, vou pegar carona até o centro, que eu pegava com um senhor, né? Aí do centro eu pego o ônibus e paro lá e vou orar e Deus vai me ajudar a chegar até em casa, né, andando. Aí, irmãos, eu parei aqui nessa parada em frente à Wesleyana. A Wesleyana no Rio de Janeiro. Porque eu pensei assim, né? Lá é mais claro do que eu parar lá. Acho que na época eu nem sei se já tinha um DB. Mas acho que já tinha, mas era muito escura aquela rua. Ainda é um pouco, mas era mais. Ela não tinha muito fluxo, né, de gente. Aí eu falei assim, eu vou parar aqui. Eu falei, vou parar aqui. Aí quando eu paro, tem uma irmã ali. Aí eu falei assim, irmã, que bom a senhora estar aqui. Aí ela, menina, tu vai de andando? Eu falei, vou. Aí ela, tu não tem medo não? Aí eu falei, irmã, tem que confiar em Deus. Eu falei, não, mas eu já me ajeitei tudinho aqui, já guardei o celular. Aí ela fala bem assim, se tiver dentro da calça, cuidado, que eles já sabem já, quando a gente guarda o celular. Aí eu já fiquei assim, eu falei, ixi, foi dentro da calça que eu guardei. E agora?
Aí ela... Aí eu falei, não, irmão, mas... Ela falou, tá com dinheiro? Eu falei, toma, já guardei também. Se tiver dentro do tênis, ele já sabe, dentro do sapato. Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, o meu tá dentro do tênis. E eu só na minha cabeça aqui. Aí ela, irmã, esses bandidos conhecem demais. Eu falei, pois é, né? Eu falei, a irmã está só me encorajando cada vez mais. Aí eu falei, irmã, deixa eu cuidar, mas eu vou por aqui, né? Aqui não tem perigo não, nessa rua, quer dar um nó par? Não, irmã, vá com Deus. Eu falei, pois é. Aí quando eu vou andando, ela, irmã, aí eu falei, oi, cuidado, que sempre pulam uns bandidos aí do muro. Aí eu falei, ah, tá, irmã, eu tô indo. Aí ela grita de novo, irmã, eu falei, oi, dá umas corridas, porque daquela rua sempre sai uns. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu vinha, gente. Eu vinha, Senhor do céu, me proteja, me proteja. Eu falei, não, mas quando eu entrar lá naquela rua é movimentada. Aí ela, cuidado que os travestis batem. Aí, irmãos, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí nesse dia eu fiquei com a insegurança. Mas graças a Deus, aí o que eu fazia? Eu andava um pouco e corria, até que eu consegui chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa, entrei no portão, sentei no sofá, eu escuto o barulho, pipi. Quem era? O Júlio. O futebol dele terminou mais cedo, aí como eu disse para ele que eu já estava voltando para casa, ele nem foi me buscar, já estava chegando em casa. Falei, eu não acredito que eu passei esse risco todinho para o Júlio chegar depois de mim em seguida. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, né? Que é o Sermão do Monte. Vamos escovar a nossa frente e vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos porque estamos na tua casa, estamos diante da tua presença, estamos entre irmãos, Senhor, em comunhão, em adoração e reverência a ti, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos permite esse momento de estarmos no meio da semana, agradecendo pelas bênçãos, pela proteção e pelo cuidado que o Senhor tem conosco até aqui, Pai. Estamos com a tua Bíblia aberta, que a tua palavra, ela venha entrar no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e que ela venha fazer um mover em cada um de nós, Senhor. Nos conceda sabedoria e discernimento para compreender cada palavra que dita, Pai. Me use da melhor forma possível e abre a nossa mente, Senhor, para estar entregue a Ti nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, fala bem assim, ó. Bem-aventurados os rompedores, porque eles vencem o mundo. Bem-aventurados os endurecidos, porque nunca deixam que a vida os machuque. Bem-aventurados os que se queixam, porque no fim conseguem o que desejam. Bem-aventurados os saciados de prazeres, pois nunca se preocupam com seus pecados. Estão me acompanhando? Bem-aventurados os feitores de escravos, porque atingem seus objetivos. Bem-aventurados os sábios deste mundo, porque sabem se sair bem de tudo. Bem-aventurados os perturbadores, porque conseguem ser notados por todo mundo. Tá certo aí? Tá não, irmão? Tem alguma coisa estranha, né? Não é de vocês que está errada, tá, irmãos? É o comentário que eu li aqui que está distorcido. A mensagem dessa quarta-feira, ele vem falando sobre virtude da insuficiência. É um nome bem bonito e, ao mesmo tempo, bem complexo, né? Quando eu vi o tema, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, acho que eu nem vou entender o que é isso daqui. Virtude da insuficiência. Mas é uma coisa tão simples, que só botaram como é que fala? Um título muito bonito.
Mas, resumidamente, seria o quê? Vocês viram aí que é tudo distorcido, os bem-aventurados, né? O que eu achei mais interessante é que ele fala assim: bem-aventurado os sábios deste mundo, pois sabem se sair bem de tudo, né? Irmãos, tem alguém muito sábio nesse mundo que consegue se livrar de tudo, de fato? Não, não tem. Gente, se até Einstein reconheceu que a inteligência dele não poderia vir do nada, que é o espaço, ele reconheceu que a sabedoria que ele tinha foi um ser muito superior a ele que concedeu, porque ele, por ele mesmo, como homem, nunca conseguiria atingir o que ele atingiu na física. Interessante isso, né? Então, a lição, o texto dessa semana vem falando sobre, voltando aqui no Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. Ele fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse próximo aos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se vocês notaram, as bem-aventuranças são nada mais, nada menos do que a nossa fragilidade. Vocês observaram aqui? Ou seja, a vontade de ser insuficiente. Porque já pensou se a gente fosse totalmente... Esses dias a gente, num grupo que a gente tem aí, o Júlio brincou com uma taça, né? Falou assim: meu amigo é super, né? Tal coisa. E aí eu botei assim: supra-sumo. Aí a gente foi lá e pesquisou: o que é supra-sumo? O supra-sumo é o máximo do máximo em algo, né? Máximo do máximo. Você já pensou se a gente fosse o máximo do máximo em tudo? Se a gente fosse o máximo do máximo dos ricos e da música da vida, né? Se a gente tivesse a maior inteligência do mundo, se a gente tivesse o maior conforto do mundo, se a gente fosse os caras, né, do mundo, vamos dizer, né? Vocês acham que a gente recorreria a Deus? Não. Vocês já pensaram se a gente nunca sofresse de problemas emocionais e nem de problemas físicos? A gente se recorreria em Deus? Não. Por quê? Porque a gente está fantástico, a gente não tem o que passar, a gente não tem quem buscar, porque a gente está no nosso melhor nível da vida, né? E o sermão, justamente dessa quarta-feira, vem falando sobre como é vantajoso a gente ser insuficiente. Ou seja, como é vantajoso a gente ser dependente de Deus. E como é vantajoso a gente ser frágeis. Por quê? Porque na nossa carência, que a gente tem em vários aspectos da nossa vida, a gente vai buscar quem? Deus. Aí ele vem falar de uma coisa muito legal, que as quartas de poder vai falar o ano todinho, sobre a graça de Deus. Porque só pela graça de Deus que Ele consegue ter a misericórdia sobre nós, e aí Ele atende às nossas orações. Ele vê a nossa fragilidade. Porque nós somos meros pecadores. A gente nunca vai conseguir alcançar o nível de santidade que Deus quer. Porque só o homem que conseguiu estar aqui na terra conseguiu isso foi Jesus Cristo, que a gente nunca vai conseguir. Então, se não for a graça de Deus para nos salvar, a gente já estava perdido. Eu já falei para vocês que eu estava vendo os 10 mandamentos, e eu até comentei que
às vezes, sem você saber de fato o que as pessoas estão passando, você acaba levantando falso. Então, você já pensou, se Deus fosse considerar todos os falsos testemunhos que a gente fez, por mais que eu cumprisse todos os restos dos nossos mandamentos, a gente estaria aflito, né? Literalmente. E aí, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Eu estava até comentando ali com a gente. A Valéria falou que agora o interessante é que cada mulher passa, né, nas portas de poder. Eu descobri uma ferramenta fantástica disso. Que ela faz tempo no mundo. Ok? Não fala, amigão. A Bíblia. Vocês conhecem o Meta? O Meta. IA, né? O Meta IA. Conhece, WhatsApp, né? Legal. O chat GPT vocês conhecem? Muito, né? Mas vocês usam? Para o quê? Ah. Então, gente, fantástico. Tudo que vocês perguntam de Ellen White para ele, ou de qualquer tema da Bíblia, ele te responde. Gênio. Mas, ele é bem bom também, o Gemini. Gente, fantástico aquilo lá. Eu fiquei. Aí, ó, a Tassi colocou, ó. Muito legal. E aí, eu perguntei dele o que Ellen White achava sobre as vantagens de ser insuficiente. E aí, ele me deu uma resposta muito legal, gente. Que, tipo assim, eu quase não faço leitura muito das profecias, né? E aí, eu achei muito interessante o que Ellen White pontuou. Ele fala assim: a virtude da insuficiência, ela pode ser interpretada de diversas formas. Ellen White, em seu escrito, ela destaca essa ideia, afirmando que a nossa total dependência de Cristo é a chave para uma vida cristã verdadeira. A virtude da insuficiência, portanto, é uma disposição interior de humildade e submissão à vontade de Deus, reconhecendo que não podemos confiar em nossa própria força ou justiça, mas precisamos da graça de Deus em todas as coisas. E ele continua: em resumo, a virtude da insuficiência é a aceitação da nossa fragilidade e a confiança em Deus para suprir as nossas necessidades espirituais, guiando-nos a uma vida de fé, humildade e dependência da sua graça. Muito top isso daqui, gente. Por quê? Muitas vezes, a gente vai em casa não, eu sempre falo sobre isso, né? Que vocês sabem que esses meninos são muito legais, né? Vocês sabem que eles andam bem assim, né? Se arrastando. E o nível do mundo deles hoje é uma facilidade tão grande que até hoje a gente está indo lá no salão do adolescente com o Miguel e ele e o Christian ficaram impressionados com o cadeirante entrando dentro do ônibus. Porque eles nunca tinham visto. Porque eles nunca tinham andado de ônibus. Coisa que pra gente aí, né, irmãos? Eu fiz estágio andando naquele circular que o bicho ia lá no mundo, depois ele chegava onde eu queria. O Interpares eu nem vou falar, que eu estou andando todos os terminais até que chegar onde eu queria, né? Isso, ainda tem a Uni, fantástico. E aí, irmãos, eu falo pro Benício bem assim, como eles fazem tudo se arrastando, é uma coragem terrível, se motivadora. Você olha para ele e já sente aquela vontade de dormir. Aí eu falo para ele assim, Benício, tu tem a opção de fazer o teu básico ou o teu melhor. Aí eu falei, tu tem a opção de ser medíocre ou tu tem a opção de fazer o seu passando, né, vamos dizer assim, melhor. Aí ele fica lá com uma raiva disso, porque eu martelei muito bem isso, sabe, na autoescola dele, que eu olhava o caderno dele e aí eu via que eu estava
os textos tudo mal feito. Aí eu fazia, eu pagava tudinho, eu pagava tudinho. Então agora eu dormia de novo. Aí ficava com uma raiva. Eles choravam, assim mesmo, eles choravam. Irmãos, a gente tem a opção na vida cristã de fazer o máximo para Deus ou fazer o menos. A gente somos dependentes de Deus, gente, somos frágeis. Isso daí é o que eu estava falando. A gente somos incapazes, assim como Davi também foi, assim como Moisés também foi. Mas a gente tem a opção de buscar cada vez mais e não sermos medianos, que é a pessoa medíocre. A gente tem a opção de fazer muito mais. Vocês estão entendendo aqui, né? Então, a lição de hoje, que ele vem falando, as vantagens de ser insuficiente, é porque a gente pode se tornar cada vez mais dependente de Deus e essa dependência nos tornar muito melhor e nos aperfeiçoar para Ele mesmo. Entende? Quem apanha vai saber melhor. Quem perde? Quem cola ou quem dá a cola? Quem dá cola. Quem dá cola é que perde? É penha. Quem cola? Tu foi percolando? Aí eu perguntei se ele nunca se sentiu preocupado com nada. Aí eu escondi minha prova, aí eu fui. Aí daqui a pouco, essa prova eu pensei, aí eu vim lá tirar a minha prova da primeira, para poder ver o vídeo de novo. Aí eu fui tirar, aí eu falou que a professora veio. O Miguel é o moleque mais sortudo que tem, gente. Você não tem noção. Olha, o Miguel, ele ficava assim, posso tomar de chuva? Posso tomar de chuva? Aí ele ficava segurando. Aí o Christian pegava, nem perguntava, ele saiu, né, pra chuva. Ele tomava chuva. Aí quando o Miguel, ele deixava, porque ele ficava perguntando, ele entrava na chuva, aí a chuva. Eu falei, nunca vi alguém tão sortudo feito o Miguel. Incrível. Mas então, quem perde é quem cola. Porque quem dá cola, ele estudou, ele sabe de tudo. Ele está fazendo o quê? Ele está só repartindo o conhecimento dele. Quem está se ferrando é quem está perdendo a cola, porque ele não está aprendendo nada, ele só está perdendo a cola para fazer a prova. A mesma coisa é aqui, gente. Quem perde não é quem está aqui na frente que às vezes fazendo serviço. Quem perde é quem não quer fazer. E quando você se torna cada vez mais dependente de Deus, eu lembro que o pastor Juliano sempre falava isso, eu não me esqueço. Até anotei isso daqui, ó. Esqueci. Que ele falava isso daqui, ó. Eu estava lendo hoje. A forma como você enxerga Deus muda seus pensamentos, seus sentimentos e seu comportamento. Porque quanto mais dependente de Deus, mais parecido com Ele eu sou, mais próximo dele eu estou e mais dele eu irei fazer. Então, quanto mais dependente de Deus, quanto mais eu falo, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu sou insuficiente, eu sou frágil, e eu quero me aproximar de Ti, mais transformado nós somos por Deus. E aí o medo de muitas vezes fazer uma oração sai, o medo de estar aqui na frente fazendo um pedido sai, o medo de cantar sai, o medo de fazer uma visita sai, o medo de dar de sai, o medo de pregar também sai. Por quê? Porque eu estou admitindo que eu sou frágil. Mas o Deus que eu sirvo, Ele me faz cada vez mais forte e eu sou dependente dEle. Ele me capacita assim como Ele capacitou Davi, assim como Ele capacitou Noé, assim como Ele capacitou Jacó. E assim como Ele capacitou todos essas pessoas que estão na Bíblia. Então, quando eu vi essa mensagem dessa noite, eu poderia ficar no seminário, né? Só que eu não consigo, como é que fala? Decorar e seguir muitas coisas assim. Né? Eu tenho mais uma coisa na minha cabeça. E essa é a vantagem de a gente ser insuficiente. A gente se torna mais dependente e mais parecida. E não tem como a gente cada vez mais parecido com Cristo, a gente não fazer as obras que Ele faz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino intensamente.
Deus, que a cada dia nos tornamos dependentes de Ti, Senhor, que a nossa fragilidade venha se fortalecer na Tua presença, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, nos habitar em nossos corações constantemente, ó Deus, e que a gente venha buscar, Senhor, em espírito e verdade, Senhor, a Tua presença e estar no meio do povo, Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe cada família aqui, Pai. Continue nessa semana que é necessária, Deus, e já nos prepara, Senhor Jesus, para receber o que o Senhor nos sabe, Deus. Amém. Te agradecemos, ó Deus, também, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares também, Senhor. Continue abençoando os nossos filhos, continue abençoando, Senhor Jesus, os nossos lares, Senhor, e que a gente venha se fortalecer cada vez mais em Ti, Senhor, que a gente venha se entregar, Senhor, mais em Ti, Senhor, que a gente venha sentir o mover do Espírito, para que a gente venha poder profetizar com a Tua palavra nesse ciclo, Pai. É isso que eu pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bora tirar uma fotinha pra gente registrar com a de poder? Aqui para a gente pegar o telãozinho ali, tá bom?